Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Como eu disse no primeiro bloco, nós hoje temos um programa muitíssimo especial. Nós vamos falar de superação, superação de problemas, superação de algumas dificuldades, superação de sofrimento, todo tipo de superação aos quais, momentos aos quais nós vivemos e nem sempre temos condições por nós mesmos de viver aquele momento. Então aí entra Deus, faz a sua intervenção na nossa vida e muda um pouco o nosso conceito, a nossa preocupação e nos ajuda a compreender melhor o sofrimento que nós estamos vivendo. Para a gente começar bem, eu quero lembrar a vocês que vocês podem fazer a sua participação. Vocês participem através do telefone 0 operadora 19 3871 9620 ou pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br e também pelo Facebook. Assim como fizeram os nossos irmãos e irmãs, que eu vou ler os nomes agora. Por exemplo, a Maria Aparecida Teixeira, ela é de Cerqueira César, no interior de São Paulo. Muito obrigado, Maria Aparecida, você tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe e nos ajude cada vez mais neste momento de evangelização. E ela pede oração por toda a sua família. Lá de Coronel Freitas, em Santa Catarina, a Patrícia Luzia Bernardi. Ela pede oração por ela mesma, por todos os seus familiares. Também a Patrícia Luzia tornou-se uma nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Patrícia, também muito obrigado, que Deus te abençoe. Cada vez mais saiba que esse seu gesto vai nos ajudar a levar essa evangelização a tantos lugares. Muito obrigado. Maria Benedita Zanata Paulino, ela é de Sertaneja, lá no Paraná. Pede oração por ela mesma também e por toda a sua família. Também tornou-se uma nova sócia. Muito obrigado também, que Deus te abençoe, te ilumine e te fortaleça cada vez mais. Viu, Maria Benedita? Que bom que mais pessoas façam como vocês fizeram. O Vicente Cosari, ele é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Ele pede oração por Vicente, por Fátima, Adriana e por toda a sua família. A Marlene de Fátima Rampazzo Garuti, de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, pede por sua saúde e paz e pede em ação de graças pelos 82 anos de Isabel Gordino Pazzo. Claro, que Deus abençoe e que fortaleça cada vez mais a Isabel. Edson Virgínio da Silva, de São José da Coroa Grande, lá no Pernambuco. Ele quer mandar um abraço para o Padre Brito, lá da sua paróquia. Padre Brito, o Edson Virgínio manda um grande abraço para você, que Deus abençoe, tá bom? Também quem manda o seu pedido de oração, a Maria Lúcia Aparecida Lombardi, ela é aqui de Valinhos, interior de São Paulo, pede oração por Fábio Henrique, ela diz assim, libertação do alcoolismo, também pela saúde de Adriana. Claro, vamos colocar todas essas intenções aqui e daqui a pouco a gente vai fazer uma oração toda especial. Muito bem, eu comentei com vocês que nós temos dois convidados muito especiais, eles já estão aqui. Sejam bem-vindos, Maria Eunice e também Gabriel. Estou muito feliz que vocês aceitaram o nosso convite de participar aqui do programa Você Pode Ser Feliz, nessa temática que vocês conhecem muito bem, que é a superação. Então, bom dia, que Deus abençoe vocês. Bom dia a todos de casa. É uma alegria muito grande estar aqui, partilhando com vocês essa certeza de que nós sim podemos ser felizes. E somos felizes, somos convidados, né, Gabriel? Bom dia, né? Agradecer pela oportunidade, tá? Por causa que é algo que vai ser muito importante mostrar um pouquinho da história que eu vivi, que eu tive e que eu tenho até hoje, tudo que eu já passei. Que bom. Fico muito feliz com isso, viu? Que bom, porque quando a gente faz o convite às pessoas, sabe que a pessoa tem o que dizer, o que apresentar, é muito bom. Primeira coisa, a gente sempre fala que Deus tem um projeto todo especial na nossa vida. A Maria Eunice, por exemplo, também sabia que Deus tinha um projeto na vida dela, o Gabriel. E a questão chega um determinado momento em que esse projeto parece estranho, porque tem uma reviravolta na nossa vida que a gente não sabe o que aconteceu, por quê. Qual foi essa reviravolta na sua vida, Maria Eunice? O furacão do câncer. Eu, em 2010, me vi diante da descoberta de um câncer de mama. Na primeira mamografia da minha vida, eu acabara de fazer 40 anos e fui para fazer exames de rotina, entre eles a mamografia. E qual não foi a minha surpresa quando me deparei, depois de outros exames mais específicos, com a realidade do câncer.
É um verdadeiro furacão. Eu com 40 anos, filhos pequenos, a pequenininha com 3 anos e o maior com 12. É uma reviravolta muito grande, sim, na vida da gente. As pessoas dizem assim, no jargão popular, né? Um soco no estômago, né? É. Só que você usou essa comparação, até você tem um livro, depois a gente pode falar disso, né? Sim. Que você fala de casa arrumada, né? E aí você diz assim, apesar do furacão, que você diz, e através dele. Então essa reviravolta foi esse câncer de mama aos 40 anos. Exatamente. Gabriel, no seu caso, a Maria Eunice já apresentou, só para a gente ter a noção daquilo que a gente está conversando, você é um rapaz muito idoso, né? Com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu conheço o Gabriel há um tempo, né? Sou muito feliz mesmo de ter a amizade dele, da mãe dele que está ali escondidinha, né? A Tânia. Duas pessoas guerreiras, eu diria também, né? Você é um idoso de 20 anos de idade. Qual foi essa reviravolta na sua vida? Foi um problema de nascença, né? Desde quando eu nasci. Chama mielomilingocele, né? O nome é difícil, mas a gente entende. Bem difícil. É um problema na coluna que vai travando alguns nervos e afetou bastante a parte da bexiga. Uhum. Eu já fiz 16 cirurgias. Poucas cirurgias, 16 cirurgias. Ao longo desses 20 anos. E a parte, assim, eu fiz muitas cirurgias na infância e tal, mas a que eu mais lembro, assim, foi essa de 2012, que foi a parte que eu fiz 3 cirurgias, 4 em cerca de 6 meses. Em um período de 6 meses eu fiz 4 cirurgias. Então, foi uma parte muito... E esse problema que você teve, claro, você faz acompanhamento, como todos nós fazemos, mas esse problema que você teve foi um problema que afetou diretamente a coluna e a bexiga. Sim. E você correria o risco, pelo que eu sei, de não andar, de ficar paraplégico e tal. Porque a coluna, né, ligada justamente com as pernas. Então, eu demorei para andar, fui andar com 2, 3 anos, andar sozinho, com as pernas, com os pés abertos. E eu fiz 10 anos de fisioterapia, todos os dias. Então, a minha infância foi muito mais vivida no hospital do que em casa, do que na rua, do que com amigos. Então eu ia para a escola e ia para o hospital. Ia para a escola e ia para o hospital. Essa era a minha rotina. Assim. Era a sua rotina na infância. Durante muito aí tempo. que para mim que é importante para você, com Maria Eunice, porque assim, são duas coisas muito, eu digo, similares em relação ao problema em si. Quer dizer, a pessoa tem uma vida normal, no seu caso já tinha uma vida normal de trabalho, você é psicopedagoga, não é? Uma vida normal e chega um determinado momento em que as coisas parecem que mudam de uma hora para outra e você tem que conviver com isso. No caso do Gabriel já foi diferente porque você nasceu com isso, né? Pelo que eu sei, aos 5 meses de idade é que percebeu-se de fato o problema e até hoje você faz um acompanhamento. E no seu caso a mesma coisa. Agora, por exemplo, quando a gente vive momentos assim, qual é, no seu caso, Maria Eunice, a primeira reação que você teve? Você tinha assim, olha, o furacão. Qual foi a sensação primeira que você teve ali naquele momento? Como é que foi se trabalhar tudo isso? Assim, verdadeiramente, qual foi a sua naquele momento ali? Um susto enorme, um impacto, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, uma certeza absoluta de que Deus estava tomando conta e iria tomar conta de toda aquela situação. Desde o primeiro momento. Absolutamente, eu afirmo isso, falo isso em todos os lugares. Ficou muito claro para mim. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei de Deus e da sua proteção. E é nele que eu ponho toda a minha confiança. E foi assim o período todo do tratamento, continua sendo essa entrega absoluta aos cuidados de Deus, porque eu sei que Ele é soberano, absoluto. Eu tenho uma mãe também que me sustenta, que intercede por mim. E esses furacões da vida são pequenos, porque eu tenho um Deus muito grande que cuida de mim. Claro, isso é muito bom, ter essa certeza, porque assim, a gente não sabe de fato o que vem à frente, Exatamente. não é? Você tem consciência do problema em si, o problema é esse, eu tenho essa problemática, eu tenho que enfrentar tudo isso. Quando eu perguntei isso, é porque assim, às vezes a gente fantasia um pouco a questão, não é? A gente cria assim, olha, eu tenho esse problema, mas tudo bem, eu vou passar por isso. Às vezes acaba sendo até uma fuga, não é? Uma fuga de um problema que você sabe que está ali. A angústia que você teve
Você chegou a pensar na questão das consequências desse câncer? Como é que isso iria afetar a sua vida naquele momento? Como é que foi essa questão, por exemplo, depois vem a perda de cabelo, depois vem, em alguns casos, etc. Como é que foi você pensar nessas reações enquanto mulher? Porque a questão da feminilidade, quer dizer, olha, Sim. como é que fica isso? Como é que ficou isso na época? Sim, pensei nisso sim, claro que me incomodou a princípio, mas eu não coloquei atenção nisso, não coloquei o peso ok. nisso, Ótimo, ótimo. porque eu acho assim, tudo que a gente estiver passando, a gente tem que pôr, a energia da gente não pode ficar no problema, porque a minha vida não é o problema, entendeu? Isso é bom destacar. A minha vida não é o problema, minha vida é muito mais do que isso. Então, por exemplo, com relação à perda dos cabelos, eu tratei com naturalidade, até com bom humor. Isso é bom. Quanto mais humor é melhor, né? Porque tudo que eu tinha que enfrentar pela frente, eu sabia que era tão pesado, e você sabe do que eu estou falando, é tudo tão pesado, que se eu for pôr um peso na questão de perder o cabelo, vai ficar mais difícil ainda. Então eu levei com bom humor, eu falo disso no livro. Tem um capítulo que você fala, tem shampoo para careca. A minha filha me vendo tomar banho pela primeira vez que tinha caído todo o cabelo, né? Porque assim, quando vai cair, a gente sente uma dor horrível no couro da cabeça. E eu não sabia que era por conta disso. Então eu passei uma noite terrível, foi logo depois da primeira químio, uns 15 dias depois já começou uma dor horrível no couro da cabeça. E aí que eu vinha descobrir, através de uma outra pessoa que já tinha tido, falou, olha, raspa a cabeça que passa. E foi isso que eu fiz. Uma cunhada minha me chamou uma pessoa lá, foi lá em casa e fez lá o meu momento Carolina Dickmann, Laço de Família lá, né? Teve uma novela que trabalhou isso. Então, eu tive esse momento também, enfim. Aí eu fui para tomar banho e minha filha, bem assim, mãe, mas tem shampoo para careca? Inclusive eu uso isso com com uma temática dos capítulos. Exatamente, porque é com bom humor mesmo, né? Para tirar esse peso da questão. Também a mastectomia, né? Eu não fiz a radical, porque eu não precisei por conta o meu processo foi de químio primeiro. Então, na químio já reduziu bastante o tamanho do tumor. Então, a minha cirurgia não foi muito invasiva. Foi a região central só que eu retirei. Então, assim, existe uma sequela, existe o fantasma da metástase, existe, mas eu vou lidando com isso com muita naturalidade, sem pôr esse peso que fica muito mais difícil. Porque senão eu acho que isso atrapalha a questão, depois até que eu gostaria que o Gabriel dissesse em relação à questão, porque ele ficou parte da infância no hospital, não é? Então, assim, como é que foi lidar com isso, vendo que os colegas estavam indo brincar, jogar futebol, e você ali tendo que ir para o hospital? Depois eu gostaria que você falasse um pouco isso. Porque se a gente não trabalha dessa maneira, tirando o foco de um problema que é um acompanhamento, é um detalhe dentro do tratamento normal, eu acho que a gente entra num processo completamente louco. E dificulta muito. Exato, eu acho que entra por esse caminho. Senão você não tem a referência do tratamento em si. Exatamente. Quer dizer, eu tenho que recuperar. Se eu vou perder o cabelo, isso faz parte de um processo. Se eu vou ter um problema maior... Agora, uma coisa fundamental que você disse, eu não digo em relação à questão da espiritualidade agora, eu me refiro ao tratamento. O bom humor. Você lidar com tudo isso com bom humor. Isso é bom, porque na verdade você desfoca, você tira o problema, tira aquele foco pesado do drama em si, porque é verdade, gasta é uma realidade. energia desnecessária. Exato. E bom humor, você leva isso no bom humor. Eu acho que isso é muito importante. Muito bem, nós estamos aqui no programa Você Pode Ser Feliz, se você sintonizou agora, a Rede Século XXI. E hoje, nesta manhã de sexta-feira, estamos conversando aqui com o Gabriel, com a Maria Eunice, que estão dando um testemunho de vida, exatamente isso, um testemunho de vida sobre a superação. Entendendo que nesse mês de agosto, como falamos de vocação, a vocação é um dom para a gente viver bem. E mesmo dentro do sofrimento, nós somos convidados a viver isso de uma maneira um pouco mais tranquila, sabendo que Deus está e olha por cada um de nós. Convido você a fazer a sua ligação, mandar o seu pedido de oração aqui para a gente, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br ou facebook.com/rede século XXI. Aguarda aqui seu pedido de oração para a gente rezar junto aqui daqui a pouco. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instante só, até daqui a pouco.